Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, ao menos 9 pessoas morreram em razão das fortes chuvas no sul e sudeste do país nos últimos dias. Santa Catarina e Rio Grande do Sul vêm sofrendo com vendavais, alagamentos, enxurradas e soterramentos. Um tornado atingiu o sul catarinense e ao menos 3 pessoas morreram. Outras 3 no Rio Grande do Sul por conta dos impactos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Além da região sul do país, os eventos climáticos causaram estragos e mortes em outras áreas do país. Um homem morreu após ser atingido por um raio no Rio de Janeiro e os temporais provocaram 2 mortes em Minas Gerais. No Pantanal, a onda de calor recorde intensificou os incêndios, mas a chuva acabou zerando os focos. Em Santa Catarina, 71 cidades decretaram emergência por causa dos estragos das chuvas. Mais de 5.800 pessoas estão desabrigadas. O Vale do Itajaí, Oeste e Serra Catarinense foram as regiões mais prejudicadas. A Defesa Civil confirmou o 5º tornado neste mês. Também foram registrados pontos de alagamentos e ao menos 23 pontes foram levadas pela correnteza do rio Itajaí-Mirim. No Rio Grande do Sul, 158 cidades registraram danos causados pela chuva. Mais de 13 mil pessoas ficaram desalojadas e 3.737 desabrigadas. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu nível máximo e superou a marca histórica de 1941 pela segunda vez em 2 meses. Há várias áreas alagadas em Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, Lajeado e Estrela. Já no Rio de Janeiro, um raio atingiu um homem na Pedra da Gávea. E Angra dos Reis registrou prejuízos causados pelo temporal. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram por causa dos estragos com o vendaval. As chuvas dos últimos dias apagaram os incêndios que castigavam o Pantanal. Imagens de satélite captadas nesta segunda-feira mostram que não há mais focos na região. O Pantanal, que abriga uma grande diversidade de fauna e depende do ecoturismo, foi palco de grandes incêndios durante várias semanas, devido principalmente à forte seca. Segundo a ONG Instituto Centro de Vida, pelo menos 6% do Pantanal foi afetado pelas chamas. Os incêndios marcaram um recorde histórico para o mês de novembro, com 3.957 focos. O pior registro para o mês de novembro tinha sido de 2022, com 2.328 focos. Grande parte da área que queimou neste mês está no estado do Mato Grosso. Segundo especialistas, os recorrentes incêndios no Pantanal são causados principalmente pela ação humana, especialmente pelo uso de queimadas controladas para regenerar ou aumentar áreas agrícolas. A situação foi agravada neste ano pela seca, que afeta várias regiões do Brasil, incluindo a Amazônia. E nos destaques internacionais, nesses últimos dias, o exército israelense tem encontrado e divulgado provas de que o grupo extremista Hamas usa estruturas civis como esconderijo de armas e laboratórios para a fabricação de mísseis. O exército israelense divulgou um vídeo nesta segunda-feira que mostra descobertas supostamente feitas em uma mesquita na faixa de Gaza. Um militar narra que no local, descrito como no coração da cidade de Gaza, foram encontrados um depósito de armas e um laboratório para a fabricação de mísseis pelo Hamas. Segundo um soldado, foi preciso explodir paredes e mover blocos para alcançar o esconderijo, onde também foi descoberto um túnel. Os soldados entraram na mesquita e realizaram uma busca, trabalhando com soldados da unidade Yahalom, e depois de verificar que não havia armadilhas, eles descobriram um poço de túnel. Além desse eixo de túnel, os soldados desceram e descobriram uma oficina para a fabricação de foguetes. Terroristas fazendo foguetes em uma mesquita, usando o Islã e os símbolos do Islã para produzir terrorismo. Em Tel Aviv, mais armamentos supostamente pertencentes ao Hamas foram apresentados à mídia internacional. Foram expostos equipamentos militares, munições, drones, entre outros artigos que teriam sido recuperados após o ataque lançado por militares do grupo islamista em 7 de outubro, contra o sul do território israelense, quando, segundo autoridades, 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas. Desde então, o exército de Israel bombardeia a faixa de Gaza diariamente.
E ainda falando sobre o assunto, olha só, rebeldes Houthis do Iêmen, grupo que tem o apoio do Irã, anunciaram que capturaram um navio israelense no Mar Vermelho. O fato pode abrir uma nova dimensão na guerra de Gaza. As imagens mostram homens armados mascarados pulando no navio de um helicóptero enquanto a embarcação ainda estava em movimento e segurando os membros da tripulação sob a mira de uma arma. Bandeiras palestinas e iemenitas foram hasteadas a bordo. A operação aconteceu no domingo e, segundo uma fonte do serviço marítimo na cidade de Rodeida, a embarcação foi desviada para a costa iemenita. Nesta segunda-feira, os rebeldes afirmaram que navios israelenses são um alvo legítimo em uma nova frente da guerra em Gaza e prometeram novos ataques marítimos até que Israel interrompa sua campanha no enclave palestino. A captura do navio e da tripulação, que incluía pessoas de nacionalidades ucraniana, búlgara, filipina e mexicana, aconteceu dias depois que os Houthis ameaçaram atacar barcos israelenses por causa da guerra promovida por Israel contra o Hamas. O Galaxy Leader, de bandeira das Bahamas, de propriedade britânica, é operado por uma empresa japonesa, mas tem ligações com um empresário israelense. Os Houthis, que controlam a capital iemenita, Sanaa, integram o eixo da resistência contra Israel, que também inclui grupos apoiados pelo Irã, como Hamas ou o movimento libanês Hezbollah. Os rebeldes iemenitas também confirmaram o lançamento de uma série de drones e mísseis em direção a Israel, desde o ataque lançado por militantes do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, estopim para o conflito na região. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, em visita a Kiev, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, garantiu que os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia por muito tempo. Enquanto isso, os bombardeios russos a um estacionamento deixaram pelo menos 2 mortos em Kherson. Washington é, com sobras, o maior apoiador da Ucrânia no conflito contra Moscou. O governo americano já concedeu mais de 40 bilhões de dólares ao país desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Austin anunciou uma nova rodada de auxílio no valor de 100 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, para reforçar o aparato militar das forças de Kiev. Congressistas republicanos questionam a manutenção da ajuda à Ucrânia. Embora o auxílio não tenha sido interrompido, o Pentágono informou neste mês que os pacotes foram reduzidos porque os Estados Unidos precisaram dosar o apoio aos ucranianos. A visita de Austin acontece dias depois de Kiev ter anunciado que provocou um recuo de vários quilômetros das tropas russas na margem do rio Dnieper, naquele que seria o primeiro avanço significativo após meses de uma contraofensiva decepcionante. Também nesta segunda, autoridades ucranianas anunciaram que pelo menos 2 pessoas morreram em bombardeios russos contra um estacionamento na cidade de Kherson. Situado no sul do país, o município convive com os ataques da Rússia desde que foi retomado pela Ucrânia em novembro de 2022. Que situação, hein? Esse conflito parece não ter fim. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e eu volto às 13h50 com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Ótimo dia e até mais!